Felipe Luiz foi direto, deu papo reto e cobrou a chegada de reforços no Flamengo. Juventus deu a primeira resposta sobre a liberação antecipada do Danilo. Eu vou falar sobre isso, vou falar da derrota do Flamengo ontem no Campeonato Carioca e vou falar também sobre a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional. Deixa eu começar o vídeo falando do jogo de ontem, porque ontem, mais uma vez, o Flamengo perdeu no Campeonato Carioca, no caso, para o Nova Iguaçu, perdeu por 2-1. E, meus amigos, neste momento, o Flamengo é o penúltimo colocado no Campeonato Carioca. Tem uma campanha muito abaixo. São 12 clubes que disputam o Campeonato Carioca. Nesse momento, o Flamengo ocupa a 11ª colocação. O Nova Iguaçu é o líder do Campeonato Carioca, tem 7 pontos. Em segundo está o Maricá, que também tem 7 pontos. Em terceiro, a Portuguesa com 6. Em quarto, Volta Redonda, também com 6. Em quinto, Madureira com 4. Em sexto, Boa Vista com 4. Em sétimo, Sampaio Corrêa com 4. Em oitavo, está o Botafogo com 3, em nono o Vasco com 3, em décimo o Fluminense com 2, em 11º o Flamengo com 1 ponto, em último colocado está o Bangu, que também tem 1 ponto. Uma coisa interessante é que os 4 grandes clubes do Rio ainda não venceram no Campeonato Carioca. Obviamente, todos os 4 estão jogando ali com uma equipe alternativa, uma equipe de base. E muita gente me perguntando assim, Flazueiro, tem chance do Flamengo, que está voltando hoje para o Brasil, alguns jogadores irem para São Luís do Maranhão para poder jogar na quarta-feira? Vou falar para vocês, gente, acho que é muito difícil, tá? Inclusive, eu tô aqui em Orlando hoje, volto pro Brasil no final do dia. O Flamengo já voltou ontem na madrugada, já vai chegar no Brasil agora, já de manhã cedo. Eu chego no Brasil, nem vou para casa, eu vou para Brasília, de Brasília eu já pego um voo para São Luís do Maranhão e aí vou fazer a cobertura do Flamengo lá na próxima quarta-feira no jogo contra o Bangu. Mas uma coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte, as pessoas me perguntando, Flávio, você acha que tem chance de ir algum jogador ou outro? Acho muito difícil, tá? Mas muito difícil mesmo que isso aconteça. Acho que o Flamengo vai cumprir os 4 jogos que fazem parte desse planejamento com os jogadores que já estão à disposição do técnico Kleber dos Santos. Ontem mais uma exibição assim muito abaixo, apesar de estar jogando com a molecada, apesar de estar jogando com os moleques, eu acho que a exibição poderia ser melhor. O Flamengo tem a pior campanha, o pior início, um dos piores inícios de campanha de Campeonato Carioca da história. São 3 jogos e 3 derrotas. Agora a gente está indo pro 4º jogo, torcer para a molecada conseguir ganhar do Bangu aí na quarta-feira e já começar a pontuar até para o Flamengo já começar a ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Carioca. Lembrando que a primeira fase do Campeonato Carioca ela é pontos corridos, todos contra todos. Os 4 primeiros colocados disputam a semifinal, enquanto os 4 últimos colocados, do 5º ao 8º colocado, disputa ali a Taça Rio, tá certo? Bom, deixa eu mudar de assunto, falar agora de uma excelente notícia, porque Everton Cebolinha está muito próximo a voltar a treinar. A informação da Mônica Alves, que saiu no Coluna do Fla, é que ele está em reta final de recuperação e deve voltar a treinar com o grupo normalmente já agora, na próxima semana. A expectativa é essa. O Everton Cebolinha ficou fazendo um trabalho específico no Ninho do Urubu, por isso que ele não viajou para a pré-temporada aqui nos Estados Unidos, e a expectativa é que ele já comece a treinar com os demais jogadores já agora, nessas próximas semanas. Torcer para que dê certo, para que ele esteja rápido à disposição. Antes de falar sobre o Felipe Luiz, que cobrou a contratação de reforços, deixa eu falar sobre essa situação do Vitão, porque essa notícia saiu ontem, estava muito em cima do jogo, acabou que a gente não comentou sobre ela aqui no canal. O negócio é o seguinte, o Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros pelo Vitão, jogador do Internacional. O Internacional de pronto negou a proposta do Flamengo, falou que não queria negociar o jogador, se não por uma condição. Qual? O Flamengo pagasse 10 milhões de euros e perdoasse a dívida que tem lá de 4 milhões de euros do Thiago Maia. Ou seja, o jogador sairia para o Flamengo 14 milhões de euros. O zagueiro Vitão do Internacional, que inclusive já trabalhou com o José Boto lá no Shakhtar. O Flamengo de pronto falou que assim não tinha negócio. Assim, a negociação ela não iria acontecer. A ideia que o Flamengo deu foi
eu pago 6 milhões de euros de forma parcelada pelo Vitão e perdoo a dívida do Thiago Maia. Os 4 milhões já fica de crédito e acabaria pagando 10 milhões de euros pelo Vitão. O Internacional não aceitou e, no momento, o Flamengo já retirou um pouco ali da negociação pela contratação do jogador. Daí eu queria perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. O Flamengo está oferecendo 10 milhões de euros, que daria hoje na casa de 63, 64 milhões de reais. Você acha que o Flamengo está acertando ou errando em querer comprar esse zagueiro por mais de 60 milhões de reais? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para todos nós. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Danilo, porque é uma outra situação. A Juventus não está querendo liberar o Danilo. Por quê, Flazueiro? A Juventus não conseguiu encontrar um outro lateral direito. E caso não consiga encontrar até o fechamento da janela agora, se não me engano, dia 31 de janeiro, a Juventus vai com Danilo até o meio do ano como opção técnica lá do treinador e da equipe. E aí, quando eu vi essa notícia, eu até me recordei de uma parada que o Alexandro falou. O Alexandro que jogou com Danilo no Santos, no Porto, na seleção e na Juve. O próprio Alexandro falou que o Danilo é como se fosse um membro da família dele, que eles conversavam bastante. Quando foi perguntado sobre o Danilo vir para o Flamengo, o Alexandro falou que conversa muito com ele, mas agora o assunto não era nem a vinda para o Flamengo, mas que ele teria que resolver um problema com a Juventus. E aí meio que aparece agora a Juventus não querendo liberar o jogador. Isso, obviamente, pode ser o problema o qual o Alexandro falou que o Danilo precisaria resolver com a Juve. Então a informação é que a Juve não está muito afim de liberar porque não conseguiu encontrar um lateral direito no mercado. Bom, vamos trocar o assunto aqui agora para a gente poder falar sobre o técnico Felipe Luiz, que ontem, após o empate com o São Paulo em 0-0, ontem o Felipe Luiz ele deu ali a entrevista coletiva e ele falou um pouco das necessidades. Ele disse que a molecada da base realmente é muito boa, são bons jogadores que estão para ajudar. E que no decorrer da competição, que no decorrer da campanha, que no decorrer dos jogos, Flamengo, para o decorrer dos jogos, melhor dizendo, o Flamengo vai ter que ir para o mercado contratar zagueiro. Ele ainda foi específico na posição. Ele disse que o Juninho é o atacante. Durante a coletiva ele falou assim, não, o Juninho é o nosso atacante, vamos montar a equipe com o Juninho, mas agora precisa ir para o mercado contratar zagueiro. Felipe Luiz cobrou a diretoria que contratasse o zagueiro. É claro que o Boto está se mexendo. Já foi no Danilo, que queria vir jogar de zagueiro, já foi no Vitão. Mas a gente precisa assim, ó, vai lá e vai contratar. Vai lá, resolve e contrata. É isso que o Flamengo está precisando nesse momento para poder dar continuidade a essa temporada. Obviamente, o primeiro jogo oficial do Flamengo é na semana que vem, no dia 25, contra o Volta Redonda, no estádio Mané Garrincha. Esse é o primeiro jogo oficial do Flamengo nessa temporada, mas o Felipe Luiz já deixou claro que ele quer que contrate zagueiro. Por falar em zagueiro, fazer dois elogios aqui. O Carbone ontem, que fez um bom primeiro tempo, apesar de aos 28 minutos ter errado uma saída de bola que quase comprometeu o gol do Flamengo, eu achei que ele teve boas interceptações, conseguiu marcar muito bem o Caleri. Agora, um acerto do Boto foi não ter deixado o João Vitor ir para a seleção. Que garoto bom de bola, que jogador bom de bola. O próprio Felipe Luiz falou assim, não vou falar muito dele porque esse garoto não vai ficar muito no Brasil. João Vitor, assim, um ótimo zagueiro. Tomara que ele consiga ter o espaço dele também na equipe profissional. Nós vamos falar sobre Vitão e Danilo. Será que o Flamengo pode trazer os dois? Também Felipe Luiz explicando por que ele colocou Alcaraz no ataque. Nós vamos comentar isso, porque esse aí, para mim, foi o grande teste do Felipe Luiz no amistoso contra o São Paulo, lá nos Estados Unidos. E vamos trazer também informação. Muita gente me questionando. Vene, por que no caso do Leixões e do Estrela Amadora o Flamengo foi à FIFA e no caso do Internacional que deve ao Flamengo, o Flamengo não vai à FIFA também? Eu fui buscar essa explicação porque foi uma boa pergunta, eu mesmo não sabia responder. Mas aí eu fui apurar com advogados da área de esporte, ligados à área de esporte, e todos me explicaram a mesma situação e nós vamos trazer no vídeo de agora. Mas vamos lá, pessoal, eu vou começar falando do Felipe Luiz.
que ontem ele concedeu entrevista coletiva após o amistoso contra o São Paulo, e ele foi questionado sobre o grande teste que ele fez nesse amistoso, né? Porque ele surpreendeu e colocou Alcaraz como centroavante no ataque ali, de fato sendo centroavante. O Alcaraz não fez uma boa partida, repito o que eu falei ontem, não vou culpá-lo por conta disso. Ele teve até uma oportunidade de abrir o placar, não conseguiu converter, mas enfim, o Felipe Luiz foi questionado e ele explicou o seguinte, abre aspas, o Arrascaeta não pôde jogar, ele ainda está evoluindo a parte física, recuperando a forma física e com isso falta um jogador de ataque. Fiz testes e aproveitei para testar o Alcaraz de atacante e o Matheus Gonçalves por dentro. Durante os treinos, ele, Alcaraz, foi muito bem. Lá no amistoso contra o São Paulo, nem tanto, mas, galera, não peguem no pé do Alcaraz. Vi nas redes sociais aí a galera pegando no pé do Alcaraz. Como custou isso tudo, o absurdo da diretoria no passado ter pago esse valor todo por ele. Absurdo, gente, é um jogo amistoso de pré-temporada que vai definir o Alcaraz, ainda mais o Alcaraz jogando improvisado de atacante. O Felipe Luiz nos treinos gostou, no amistoso, na minha concepção, não foi tão bem assim, mas fica aí, vale o registro e a explicação do técnico Felipe Luiz. Galera, ontem também foi dia de estreia, vocês puderam ver a nova camisa do Flamengo, que ó, parabéns Adidas. É difícil, mas vocês acertaram em cheio. Eu particularmente achei linda a nova camisa do Flamengo para 2025. E o Flamengo, com o intuito de prestigiar sua rede de lojas oficiais, está anunciando com exclusividade a pré-venda do novo manto e vai valer para toda a linha de jogo, manto 1, goleiro e também pré-jogo. Data de entrega, 30 de janeiro. O site oficial e as lojas da franquia irão presentear os clientes que fizerem a pré-venda com um lindo copo do Flamengo. O site oficial do Flamengo também irá oferecer, além de copo, frete grátis para esta pré-venda. Então, fica aí a informação para vocês. É porque o lançamento oficial da Adidas Flamengo vai ser no dia 30 de janeiro. Por isso, teve essa estreia. Teve a estreia também da Shopee ali na manga da camisa, mas o lançamento oficial vai ser no dia 30 e por isso a entrega fica para o dia 30. Vamos lá, pessoal. Muita gente me pergunta aí por que com Leixões e Estrela Madura o Flamengo vai à FIFA cobrar dívidas e com o Internacional o Flamengo não vai. A resposta que eu obtive foi porque como o Internacional é um clube brasileiro, por se tratar de um time nacional, o caminho do Flamengo e de qualquer outra equipe do Brasil que queira cobrar dívidas de outro clube brasileiro é via CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. E o Rubro Negro já deu entrada nesse órgão, cobrando do Colorado as 3 parcelas vencidas e ainda não pagas. O Estrela Madura e o Leixões, juntos, devem quase 3 milhões de euros ao Flamengo. O Inter tem 3 parcelas em atraso com o Flamengo, as 3 primeiras totalizando 700 mil euros. O fluxo de pagamento do Internacional ao Flamengo para o Thiago Maia foi 10 parcelas, 20 de agosto de 2024, 20 de dezembro de 2024, 30 de dezembro de 2024, 20 de abril de 2025, 30 de abril de 2025, 30 de agosto de 2025, 28 de fevereiro de 2026, 30 de agosto de 2026, 28 de fevereiro de 2027 e 30 de agosto de 2027. Ou seja, o Flamengo só vai acabar de receber pela venda do Thiago Maia em 2027. Que negociação ridícula do Flamengo na gestão passada, na venda do Thiago Maia. E aí, muitos estão criticando a atual gestão pelo fato de querer pagar 10 milhões de euros ao Internacional para contratar o zagueiro Vitão. Qual é a ideia da atual gestão? O Flamengo, essa atual gestão, não sabe se vai receber e se receber, quando vai receber essas parcelas previstas para acabar em 2027. Então, a atual gestão, de maneira estratégica, queria fazer o quê? Utilizar esses 4 milhões de euros que o Flamengo ainda tem a receber do Internacional e tirar do bolso 6 milhões de euros para contratar o Vitão, que é um zagueiro de 24 anos, que está valorizado no futebol brasileiro. Vários clubes já ofereceram mais de 10 milhões por esse jogador, o Betis, inclusive, da Espanha. E aí o Flamengo queria se aproveitar da situação, tirar proveito e pegar esses 4 milhões, porque o Flamengo não sabe se vai receber e quando vai receber. O que vale se receber daqui a
2, 3 anos, vai valer de nada o dinheiro, né? Tem inflação, gente. Então, tudo é finanças. Para o Flamengo, na minha concepção, faz total sentido. E aí o Inter recusou, como a gente trouxe com exclusividade, pediam 10 milhões de euros em dinheiro, mais a dívida do Thiago Maia, ou seja, uma operação que poderia chegar a 14 milhões de euros. Para o Flamengo não vale a pena, obviamente. E aí muitos estão me questionando, o Flamengo vai continuar tentando, desistiu? Qual é a intenção do Flamengo em relação ao Vitão? O Flamengo tem a seguinte postura, a gente já fez tudo o que podia. A nossa proposta foi feita, bons valores, agora com o jogador. Se o jogador quiser brigar para sair junto com os empresários, o Flamengo vai querer o Vitão sim. O Vitão é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. 24 anos, poder de revenda futura, é um jogador que chega para brigar pela titularidade, não reserva imediato do Flamengo. Então, o Flamengo tem essa postura em relação ao Vitão. Agora é com o jogador e os seus empresários. Se eles quiserem brigar, entre aspas, forçar, entre aspas, uma saída internacional para vir para o Flamengo e assinar um contrato de 5 anos, o Flamengo topa. Mas o Flamengo não vai elevar o valor da proposta, pelo menos isso foi me dito até ontem. Se tiver alguma alteração, eu aviso para vocês. E aí fica aquele questionamento, Vitão e Danilo, mas eu avisei a vocês que a contratação do Danilo não estava próxima, como a jornalista da TNT acabou noticiando. Eu respeito, cada um com suas informações, mas eu tenho a minha. E a minha é longe disso, mas bem longe. Venê, se o Flamengo trouxer o Vitão, vai trazer o Danilo? Ou se trouxer o Danilo, vai trazer o Vitão? Eu acho que não faz o menor sentido, pelo menos foi o que me pareceu nas minhas conversas com pessoas do Flamengo. Não tem por que o Flamengo investir tão pesado em 2 jogadores para o mesmo setor. E faz sentido, né? Mas o Danilo chegaria de graça. Não, não é de graça, gente. Tem as luvas que são altas, tem o salário que é alto, ou seja, é um investimento alto. Então não faz o menor sentido o Flamengo trazer os 2 jogadores para a mesma posição. Para finalizar nosso vídeo, sabe quem está muito próximo de voltar ao futebol brasileiro e não é para o Flamengo, como muita gente mencionou aí? O Neymar está próximo de ser emprestado ao Santos, empréstimo de 6 meses. O site Diário do Peixe, que acompanha o dia a dia do Santos, que tem informações lá sempre certeiras, informou isso, que o negócio está próximo de acontecer e o Neymar ser emprestado ao Santos. Vale ressaltar que o Jorge Jesus não conta com o Neymar, já mencionou que fisicamente falando o jogador não consegue acompanhar o ritmo do Al Hilal, então me parece uma aventura do Santos em contratar o Neymar. Assim, se ele não aguenta, fisicamente falando, ele não aguenta o futebol árabe, por que ele vai aguentar o futebol brasileiro? Mas, se o Santos entende que vale um empréstimo de 6 meses, pelo visto, está muito próximo. O que vocês acham dessa volta aí do Neymar? Estamos falando de um craque do futebol brasileiro, um jogador que está buscando estar na próxima Copa do Mundo para ajudar o Brasil a ganhar uma Copa. Quero saber a opinião de vocês, cara. Assim, eu confesso para vocês que eu fico muito na dúvida em relação ao Neymar. Será que ele ainda quer de fato? Eu fico com essa dúvida em relação ao Neymar. Mas fica aí a informação para vocês.